As técnicas de análise de dados que podem ser utilizadas durante este processo incluem a avaliação de qualidade dos dados sobre o risco, que avalia o grau em que os dados sobre os riscos individuais do projeto são precisos e confiáveis como base para a análise qualitativa dos riscos. O uso de dados de baixa qualidade pode resultar em uma análise qualitativa dos riscos de pouco uso para o projeto. Se a qualidade dos dados for inaceitável, pode ser necessário coletar dados melhores. A qualidade dos dados sobre os riscos pode ser avaliada por um questionário que mede as percepções das partes interessadas do projeto sobre várias características que podem incluir completude, objetividade, relevância e pontualidade. Uma média ponderada de algumas das características da qualidade dos dados pode ser gerada, resultando em uma pontuação de qualidade geral. Uma outra técnica que pode ser utilizada é a avaliação de probabilidade e impacto dos riscos. A avaliação de probabilidade dos riscos considera a probabilidade de ocorrência de um risco específico. A avaliação do impacto dos riscos considera o efeito em potencial sobre um ou mais objetivos do projeto, como cronograma, custos, qualidade ou desempenho. Os impactos serão negativos para as ameaças e positivos para as oportunidades. Probabilidade e impacto são avaliados em relação a cada risco individual identificado do projeto. Os riscos podem ser avaliados em entrevistas ou reuniões com participantes selecionados por sua familiaridade com os tipos de riscos incluídos nos registros dos riscos. São incluídos membros da equipe do projeto e pessoas competentes externas ao projeto. O nível de probabilidade de cada risco e seu impacto em cada objetivo são avaliados durante a entrevista ou a reunião. As diferenças dos níveis de probabilidade e impacto percebidas pelas partes interessadas são esperadas e essas diferenças devem ser exploradas. Também são registrados detalhes explicativos, incluindo as premissas que justificam os níveis atribuídos. Probabilidades e impacto dos riscos são avaliados usando as definições estipuladas no plano de gerenciamento dos riscos. E os riscos de baixa probabilidade e impacto podem ser incluídos no registro dos riscos como parte da lista de observações para monitoramento futuro. Aqui, vocês podem verificar uma tabela onde mostra, a probabilidade de cada um, dos impactos aí que foram observáveis. Então, aqui nós temos uma escala que vai de muito alto a nulo e a probabilidade de acontecer o que está nessa escala. Então, a probabilidade muito alta representa uma probabilidade maior do que 70% de acontecer algo. Uma probabilidade alta é aquela que fica entre 51% e 70%. E assim por diante, até que a probabilidade nula é aquela menor do que 1%. E é a probabilidade de acontecer em um determinado período de tempo. Então, a probabilidade muito alta é um período de tempo maior do que 6 meses, para um custo maior do que 5 milhões de dólares, como no caso aqui deste exemplo. E a qualidade seria um impacto muito significativo sobre a funcionalidade geral do determinado projeto. Então, esse aqui é um exemplo de avaliação da probabilidade e dos impactos. A avaliação de outros parâmetros de risco. A equipe do projeto pode considerar outras características de risco, além da probabilidade do impacto, ao priorizar riscos individuais de projeto para análise e ações posteriores. Essas características podem incluir a urgência, que seria o prazo em que uma resposta ao risco deve ser implementada para ser eficaz. Um prazo curto indica alta urgência. A proximidade seria o prazo antes que o risco possa ter impacto sobre um ou mais objetivos do projeto. Um prazo curto indica alta proximidade. Dormência é o período de tempo após o risco ocorrer antes que seu impacto seja descoberto.
Um prazo curto indica baixa dormência. Gerenciabilidade, que seria a facilidade com a qual o responsável pelo risco ou organização pode gerenciar a ocorrência ou o impacto. Se o gerenciamento é fácil, a facilidade de gerenciamento é alta. Capacidade de controle é o grau em que o responsável pelo risco ou a organização pode controlar o resultado do risco. Nos casos em que o resultado pode ser facilmente controlado, a capacidade de controle é alta. Capacidade de detecção seria a facilidade com a qual os resultados da ocorrência do risco ou estando para ocorrer podem ser detectados e reconhecidos. Quando a ocorrência do risco puder ser facilmente detectada, a capacidade de detecção é alta. Conectividade. Até que ponto o risco está relacionado a outros riscos individuais do projeto? Quando um risco tem conexão com muitos outros riscos, a conectividade é alta. Impacto estratégico é o potencial do risco de ter um efeito positivo ou negativo sobre as metas estratégicas da organização. Se o risco tiver um efeito importante sobre as metas estratégicas, o impacto estratégico será alto. Proximidade é o grau em que um risco é percebido como importante por uma ou mais partes interessadas. Se o risco for percebido como muito significativo, a proximidade é alta. Considerar algumas dessas características pode proporcionar uma priorização dos riscos mais robusta do que é possível apenas avaliando do que não é possível, apenas avaliando a probabilidade e o impacto do risco. Os riscos do projeto podem ser categorizados por fontes de risco, como por exemplo, uma estrutura analítica dos riscos, como vocês podem observar aqui nesta figura, onde nós temos todas as fontes de risco do projeto para nível 0, os riscos de nível 1 e para o nível 2, especificando ou detalhando mais cada um dos tipos do risco do nível 1. A área afetada do projeto, como por exemplo, uma estrutura analítica do projeto, que é a que vocês podem observar aqui nessa figura, para o produto de software subdividido em vários itens que são compostos por outros itens ou planejamento que devem ser realizados. Então, um exemplo de uma estrutura analítica do projeto. Ou outras categorias úteis, como por exemplo, fase, orçamento, papéis e responsabilidades no projeto, para determinar as áreas do projeto mais expostas aos efeitos da incerteza. Os riscos também podem ser categorizados por causas raiz comuns. As categorias de riscos que podem ser usadas para o projeto estão definidas no plano de gerenciamento dos riscos. Agrupar os riscos em categorias pode resultar no desenvolvimento de respostas mais efetivas ao risco, concentrando a atenção e o esforço nas áreas de exposições mais alta ao risco ou pelo desenvolvimento de respostas ao risco mais genéricas, para abordar grupos de riscos relacionados. As técnicas de apresentação de dados que podem ser usadas durante este processo incluem a matriz de probabilidade de impacto, que é uma rede para o mapeamento da probabilidade de ocorrência de cada risco e seu impacto nos objetivos do projeto, caso tal risco ocorra. Essa matriz especifica as combinações de probabilidade e impacto que permitem a divisão de riscos de projeto em grupos prioritários. Então, vocês podem observar aqui nesta figura um exemplo de matriz de probabilidade e impacto. Os riscos podem ser priorizados para análise e planejamento posteriores de resposta, com base na probabilidade e nos impactos respectivos. A probabilidade de ocorrência de cada risco individual do projeto é avaliada, assim como o seu impacto em um ou mais objetivos, se ocorrer, utilizando definições de probabilidade e impacto conforme o que foi especificado no plano de gerenciamento dos riscos. Aos riscos individuais do projeto atribuem-se níveis de
de prioridade com base na combinação da probabilidade e do impacto avaliados, de acordo com a matriz de probabilidade e impacto. Uma organização pode avaliar um risco para cada objetivo separadamente, por exemplo, custo, prazo e escopo, se tiver uma matriz de probabilidade e impacto para cada item. Alternativamente, a organização pode criar meios para determinar um nível geral de prioridade para cada risco, combinando avaliações para objetivos diferentes ou considerando o mais alto nível de prioridade, independentemente de qual o objetivo que será afetado. Os gráficos hierárquicos também são ferramentas que podem ser utilizadas para a representação de dados deste processo. Nos casos em que os riscos tenham sido categorizados com mais de 2 parâmetros, a matriz de probabilidade e impacto não pode ser usada, e então outras representações gráficas são necessárias. Por exemplo, um gráfico de bolhas exibe 3 dimensões de dados e cada risco é representado graficamente como um disco ou como uma bolha. E os 3 parâmetros são representados pelos valores nos eixos x e y e o tamanho da bolha. Então, vocês podem observar nesta figura, um exemplo de gráfico de bolhas no qual a capacidade de detecção e a proximidade são representadas pelos eixos x e y e o valor do impacto pelo tamanho da bolha. Então, aqui, quanto maior o tamanho da bolha, maior o impacto que ela vai gerar. Para realizar uma análise qualitativa dos riscos, a equipe do projeto pode fazer uma reunião especializada, que também muitas vezes é chamada de workshop de riscos, dedicada à discussão dos riscos individuais identificados do projeto. As metas desta reunião incluem a revisão dos riscos previamente identificados, a avaliação da probabilidade e impacto e possivelmente outros parâmetros de risco, categorização e priorização. Um responsável pelo risco que se encarregará de planejar uma resposta correta e por emitir relatórios de andamento será alocado a cada risco individual do projeto como parte do processo realizar a análise qualitativa dos riscos. Inicialmente, a reunião pode revisar e confirmar as escalas de probabilidade e impacto a serem usadas na análise. A reunião também pode identificar os riscos adicionais durante a discussão, e esses devem ficar registrados para análise. O uso de um facilitador qualificado aumentará a eficácia da reunião.